geral, não só trabalhando as micro e pequenas empresas, mas também fomentando o empreendedorismo na cidade. Eu acho que tem muitas pessoas aí que têm certeza que têm a garra e têm a oportunidade de empreender. Vamos trabalhar para que essas pessoas empreendam por oportunidade, então não por necessidade. Eu acho que isso é fundamental. Contem com o Sebrae, pois o Sebrae conta muito com vocês, e eu estou à disposição para eventuais esclarecimentos com relação à lei e com relação às atividades que o Sebrae possa desenvolver aqui no município. Presidente, mais uma vez agradecer pela oportunidade, pela receptividade que tive aqui de todos os vereadores e me coloco à disposição. Ao secretário para que faça a leitura dos seguintes projetos. Projeto de lei número 011 de 2013, projeto de lei número 012 de 2013, projeto de lei número 13 de 2013, projeto de lei 014 número de 2013, projeto de lei 015 2013. Guimarães, 29 de abril de 2013. Mensagem número 11/2013. Senhor Presidente, passamos às mãos de Vossa Excelência para apreciação desta Igreja Casa Legislativa o anexo projeto de lei número 11/2013, que institui tratamento diferenciado à microempresa e à empresa de pequeno porte no âmbito do município de Guimarães e dá outras providências. Apesar da existência da Lei Complementar Federal 123/2006, se faz necessário ter a norma municipal como consta da própria redação da Lei Federal. Artigo 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. Artigo 48. Para o cumprimento do disposto no artigo 47 desta lei complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório, exceto que a lei federal fala em poderá, que é uma faculdade, uma prerrogativa do poder. Aprovando a presente matéria, as MEI, ME e EPP terão tratamento diferenciado assegurado no município de Guimarães. Este projeto demonstra a preocupação do poder público municipal com as nossas micro e pequenas empresas, que a partir da publicação terão um tratamento diferenciado e beneficiado. No ensejo, renovamos os protestos da nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria da Glória dos Reis, prefeito municipal, excelentíssimo senhor vereador José Américo Ribeiro, presidente da Câmara Municipal Guimarães MG. Guimarães, 29 de abril de 2013. Mensagem número 12/2013. Senhor Presidente, encaminho para apreciação dos nobres edis projeto de lei número 12/2013, que autoriza o município a suplementar a dotação que especifica, com o objetivo de viabilizar o pagamento dos servidores públicos referentes ao exercício de 2012 e que não foram pagos. Na dotação orçamentária de despesas de exercícios anteriores, foi orçado em apenas R$ 2.200, portanto, insuficiente para efetuarmos o pagamento dos servidores que não receberam suas remunerações. Por estes motivos, é que solicito o apoio de todos e a aprovação do referido projeto. Atenciosamente, Maria da Glória dos Reis, prefeita municipal, excelentíssimo senhor vereador José Américo Ribeiro, presidente da Câmara Municipal. Guimarães, 29 de abril de 2013. Mensagem número 13/2013. Senhor Presidente, encaminho para apreciação dos nobres edis projeto de lei número 13/2013, que altera a Lei Municipal número 1050, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre a reestruturação da autarquia municipal, Instituto de Previdência Municipal de Guimarães, FUNPREV,
e da outras providências. Como objetivo, a manutenção da regularidade do município de Guimarães junto ao Ministério da Previdência Social, NPS, para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP. Assim, é necessário adequar o plano de custeio constante na legislação municipal ao determinando na reavaliação atuarial do exercício de 2013 para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do caput do artigo 40 da Constituição Federal 88, com redação dada pela Emenda Constitucional número 41/2013. Salientamos que o Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, é um documento necessário para a celebração de convênios com a União, portanto, imprescindível para o nosso município. Ressaltamos que será realizado um projeto de compensação financeira com o INSS, ou seja, levantamento dos créditos junto ao referido órgão relativo ao tempo de contribuição em que nossos servidores ficaram vinculados ao regime geral de previdência social. Por isso, como não temos este valor estimado, o déficit atuarial fica de inteira responsabilidade dos órgãos empregadores, ocasionando uma alíquota superior no futuro próximo. Mas nossa estimativa é que, em 2013, será encerrado o projeto da compensação financeira com a respectiva reavaliação atuarial, considerando tais dados para chegarmos à realidade do passivo atuarial. Guimarães, 30 de abril de 2013. Mensagem número 14/2013. Senhor Presidente, a presente proposição de lei apresenta as diretrizes para a elaboração do Orçamento Geral do município de Guimarães para o exercício de 2014, nos termos fixados pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional atinente à matéria. No âmbito constitucional, a necessidade de instituição de diretrizes para a elaboração da lei orçamentária encontra-se prevista no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Ainda que o parágrafo 2º do supratranscrito artigo mencione tão somente a administração pública federal, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, é de aplicação geral, estendendo-se desse modo aos Estados-membros e municípios. Eis que, dando-lhe cabal cumprimento, remetemos a este legislativo o presente projeto, com disposições destinadas a estabelecer as diretrizes previstas constitucionalmente. Verificar-se-á que o conjunto dos artigos que compõem a presente proposição de lei compreende 1. As metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 2. Orientações para a elaboração da lei orçamentária anual. 3. Estabelecimento de política de transferência dos recursos orçamentários às instituições públicas e privadas. 4. Promoção do equilíbrio entre receitas e despesas, mediante fixação das despesas correntes em valor inferior ao das receitas correntes, possibilitando um mínimo de capacidade de investimento. 5. Fortalecimento do órgão de controle interno e aprimoramento do sistema de controle das despesas das unidades orçamentárias, da eficiência dos procedimentos e dos processos da arrecadação e do combate à inadimplência. 6. Limitação dos empenhos na hipótese de as receitas municipais
não comportarem o cumprimento das metas estabelecidas e, na hipótese da dívida com dado ultrapassar o limite previsto em lei. 7. Obediência aos limites legais para os gastos com pessoal. O projeto de lei revela o atendimento a todas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste sentido, caminham as disposições voltadas ao alcance do equilíbrio das contas públicas municipais e à responsabilidade na gestão fiscal, o que de resto já vem sendo operado pela atual administração. Destaque, todas as disposições aplicáveis à Lei de Diretrizes Orçamentárias foram inteiramente acolhidas pelo presente projeto. No que tange ao prazo de envio do projeto de lei, a apreciação legislativa não há previsão na Lei Orgânica do Município de Guimarães. Artigo 169. Os projetos de lei previstos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma de seu regimento. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do plano plurianual, o das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviadas pelo prefeito à Câmara Municipal, obedecidos os critérios a serem estabelecidos em lei complementar federal. Diante da omissão da Lei Orgânica Municipal, aplica-se as regras da Constituição do Estado do Ente Federativo. Neste caso, aplica-se o inciso 2 do artigo 68 dos ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Mineira. Artigo 68. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 159, incisos 1 e 2 da Constituição do Estado, serão aplicadas as seguintes normas. 1. O projeto do plano plurianual da ação governamental para vigência até o fim do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolução para sanção até o término da sessão legislativa. 2. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias serão encaminhados até 7 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o término do primeiro período da sessão legislativa. 3. O projeto da Lei Orçamentária do Estado será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o término da sessão legislativa. Por fim, em atendimento ao artigo 45 da Lei Complementar 101/00, segundo o qual a Lei Orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio, atendendo especialmente ao seu parágrafo único que determina o encaminhamento de informações ao Poder Legislativo do cumprimento dessas disposições. Declara-se que até a presente data o Executivo não se criaram projetos novos. Certos de que esta edilidade, após criterioso exame e aperfeiçoando-a no que couber, aprovará a proposição ora apresentada, subscrevemos atenciosamente Maria da Glória dos Reis, Prefeito Municipal, excelentíssimo senhor vereador José Américo Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal. Quero agradecer a equipe do Timolá pela sua presença na nossa reunião. Encaminha o projeto para a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Fica suspenso o trabalho para a emissão de parecer. Senhor Presidente, quero encaminhar para a discussão e votação e com a devida já aprovação dos membros da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, o projeto de lei número 011, o projeto de lei número 012 e o projeto de lei número 013/2013. Enquanto que o projeto que trata sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Legislativo tem o prazo de até 30 de junho estar apreciando e votando essa lei, né, que é uma lei relevante e de subsídio aí para o orçamento de 2014. Então nós precisamos de cautela para estar analisando esse projeto. Portanto,
a comissão, né, resolveu usar o prazo regimental para estar emitindo o parecer legal. Da mesma forma também, o projeto de lei número 015, a comissão também pede um prazo regimental para emissão de parecer. Retornando aos trabalhos, declaro os pareceres do projeto 011 de 2013, 012 de 2013 e o 013 de 2013 aprovado por 3 votos pela comissão. Coloco o projeto de lei número 011 de 2013 em sua única discussão. Primeira discussão. Essa palavra, senhor? Com a palavra, sobre Vicente Dornelles. Eu quero dirigir aqui aos nobres companheiros, ao público aqui presente, com base também nas explanações aí do representante do SEBRAE, e realmente esse projeto que nós estamos aqui hoje apreciando, ele tem uma relevância muito grande, né, para o município, no tocante a desenvolvimento econômico, né, e desenvolvimento social. Para mim, nesta nova legislatura que eu estou iniciando, é o projeto mais relevante que está entrando aqui na Câmara hoje. É um projeto aí que trata, né, de estar valorizando os talentos, né, do próprio município, que são os pequenos, né, e também os médios aí, empresários do nosso município, ou melhor dizendo, empreendedores, né? Cai melhor do que a palavra empresário, concordo aí com o representante do SEBRAE. Então, é um projeto que merece, né, o nosso reconhecimento, os nossos aplausos, porque ele tem um alcance social e econômico muito grande. Então, ele vem de encontro, né, às necessidades do município. Né, eu acho que em qualquer tempo é válido uma boa iniciativa como esta, mas essa aqui, né, estava faltando, né, porque nós precisamos valorizar, né, esse segmento aí do nosso município. Então, é o que eu tenho a colocar a respeito deste projeto. Continue a discussão. Não havendo mais discussão, em sua primeira votação, quem estiver de acordo, que permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 012 em sua primeira discussão. Continue a discussão. Não haver discussão, em sua primeira votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Declaro aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 013 em sua primeira discussão. E em sua primeira votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Senhor presidente, requeiro a dispensa de interstícios legais para a segunda discussão e votação dos projetos.
Coloco o requerimento do novo vereador em votação. Coloco o projeto de lei número 012 em sua segunda discussão. Não havendo discussão, em sua segunda votação, declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 012 em sua segunda discussão. Não havendo discussão, em sua segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco o projeto de lei número 012 em sua segunda discussão. O 13. Não havendo discussão, em sua segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Encaminho os processos à comissão de redação para emissão de parecer. Fica suspenso o trabalho. Retornando aos trabalhos, declaro os pareceres aprovados por 3 votos pelos membros da comissão. Peço ao secretário para que faça a leitura do requerimento número 004/2003. Excelentíssimo senhor presidente José Américo Ribeiro, requeremos a Vossa Excelência com base no artigo 149, inciso 5 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 18, 9 da Lei Orgânica Municipal, que ouvido o plenário seja solicitada ao prefeito municipal cópia dos processos administrativos simplificados que fundamentaram a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no ano de 2013, bem como dos respectivos instrumentos contratuais nos termos da Lei Municipal número 844, de 17 de janeiro de 2005. Justificativo. Inicialmente, é preciso observar que o objeto do presente requerimento coincide com o objeto do requerimento número 003/2013, aprovado por unanimidade em 5/2/2013. Ocorre que a Prefeita Municipal, até a presente data, não enviou as cópias dos processos administrativos e dos contratos solicitados naquela ocasião pela Câmara Municipal. Em resposta ao requerimento 003/2013, a chefe do Poder Executivo Municipal utiliza como fundamento para sua recusa o fato de que, apesar dos contratos celebrados entre particulares e a Prefeitura serem de cunho público, eles contêm dados particulares e protegidos por lei contra o uso indevido. Menciona ainda que a emissão de cópias dos mesmos poderia gerar meros transtornos, aborrecimentos ou danos graves, como o uso do nome do particular. Por fim, ela condiciona o acesso aos documentos ao agendamento prévio junto à Prefeitura Municipal para que a mesma não sofra interrupções de atos. Tais fundamentos invocados pela Prefeita Municipal são totalmente sem razão, uma vez que o que se pretende apurar é o adequado cumprimento da lei, não tendo o presente requerimento o objetivo de causar transtornos ao Poder Executivo e muito menos causar prejuízo aos contratados. Importante ressaltar que a Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República de verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo. Reiteramos que vige em nosso município a Lei número 844, de 17 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, fixando as hipóteses em que fica autorizado o poder público a realizar a contratação de pessoal nos casos nela previstos e os requisitos a serem observados para sua efetivação.
Considerando a realização pelo Poder Executivo de vários contratos para este fim, é dever da Câmara Municipal a análise dos mesmos para verificação de sua compatibilidade com os preceitos legais existentes. Ressalve-se que, sem o envio das cópias solicitadas, fica inviabilizada a função fiscalizadora constitucionalmente prevista. Face ao exposto, propomos o presente requerimento a fim de obter cópia dos processos administrativos e dos respectivos instrumentos contratuais realizados sob o fundamento de atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público realizados no corrente ano. Guimarães, MG, 6 de maio de 2013. Ana Marins do Nascimento, vereadora. Gilberto Júlio da Silva, vereador. José Américo Ribeiro, vereador. Reginaldo Ferreira, vereador. Roberto Caetano da Silva, vereador. E Vicente de Paulo Dornelles, vereador. Coloco o requerimento número 004 de 2013 em sua única discussão. Não haver discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o mesmo aprovado por 8 votos. Coloco a palavra franca. A todos vocês aqui, os vereadores, a presença do nosso membro aí do SEBRAE, porque realmente tudo que ele falou para a nossa cidade de suma importância e tem que ter essa soma de força. Nós havíamos procurado a prefeita alguns meses atrás, cobrando dela esse projeto, porque o Cicobi realmente é um banco que está aí, uma cooperativa, que é uma parceira, tanto da pessoa física como jurídica. A gente está aí para somar força. Eu faço parte dessa diretoria, era para o nosso gerente estar aqui hoje presente, o Bruno, mas não deu. Mas o banco hoje, a gente tem tentado da melhor maneira possível, dentro das condições que cabem ao banco, estar auxiliando nossas empresas. Mas a gente precisa desse auxílio do SEBRAE, conversado antes, né, com o nosso membro do SEBRAE, e realmente hoje é de suma importância para Guimarães, para a nossa cidade, para o crescimento do nosso município, essa parceria. O banco vai tentar capitalizar nossas empresas, vai tentar colocar os recursos necessários, mas tem algumas coisas que não estão do nosso alcance. Esse treinamento da mão de obra, desde o nosso empresário, que às vezes falta para ele, né, esse treinamento, o departamento aí pessoal da empresa, com os funcionários, né, a parte gerencial das empresas. Às vezes, o pequeno empresário tem essa garra, essa determinação, né, esse empreendedor que vocês falaram, a gente sabe que ele tem, mas tem algumas coisas que é preciso, né, às vezes, ser lapidado. E tá aí o SEBRAE. Parabéns, né, por todos que nos ajudou, que vamos somar forças para que Guimarães realmente possa crescer em todas as dimensões, né, e o Cicobi está ali. É um banco diferente dos demais, porque uma parte dos recursos fica para dentro de Guimarães e a gente está ali para servir. Nosso presidente, desde que nós tomamos posse, o lema dele é atender a todos com qualidade da melhor maneira possível. E os meninos estão ali na frente, nossos funcionários, que é uma ótima equipe, para estar tentando, né, ajudar a nossa cidade em todas as dimensões. Eu agradeço a todos vocês. A palavra do vereador Omar. Primeiramente, né, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor José Américo, presidente da Câmara, e os demais companheiros, o pessoal aqui presente, né, o pessoal do SEBRAE, o Nildo faz parte, né, o Cicobi, né, os demais presentes aqui. Realmente, né, o que tanto o Nildo como o rapaz lá que eles mencionou, não me recordo o nome dele, César, como eles disseram, é de suma importância, né, um projeto desse, né, que vem ao nosso município, né, a cooperativa Copa Crédito está aí, né, porque isso cada vez mais vem fortalecer o nosso município, que é um município pequeno, né, com arrecadação pequena, né, e a gente vê hoje o excelente trabalho que o SEBRAE faz a nível do Brasil, né, capacitando, né, na capacitação, né, de empreendedores, né, funcionários, né, e o que isso gera de retorno, né, para o país e para os municípios onde existe, né, a presença do SEBRAE. Né, isso é de suma importância, né, para o nosso município. Eu acho que isso vem cada vez mais, né, somar. São inúmeros os projetos, né, que o SEBRAE, né,
tanto na microempresa, né, como pequeno empreendedor, né, como na geração de renda. Isso vem simplesmente fortalecer mais, né, a economia do nosso município. Né. O nosso município é um município pequeno, né, onde a pequena empresa, o pequeno empreendedor, né, é em sua absoluta maioria. Né. A gente tem mais é que agradecer a presença de todos e do SEBRAE e que a casa aqui esteja aberta, né, para novos projetos, novas, né, a gente espera tê-los aqui mais presença junto com a gente, né, e nesse decorrer do tempo aí, vamos trabalhar juntos, unidos aí, para que, né, bons trabalhos sejam desenvolvidos. Né. E daqui ao final deste mandato nós podemos ver os frutos, os resultados, né, desse projeto que foi aprovado hoje aqui, e daqui a 4 anos a gente possa colher os frutos, né, deste projeto que está sendo implantado, né, e que isso sirva para muitos e muitos anos. É o que eu tenho a dizer. A gente agradece a presença de todos e mais muito obrigado. Continua a palavra, Franco. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta reunião.